Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de transferência de calor, especificamente no assunto de convecção forçada com presença de um escoamento externo. Primeiramente, vamos comentar que as geometrias, na maioria dos problemas de escoamento externo, são complexas demais para serem resolvidas analiticamente. Portanto, temos que confiar em relações com base em dados experimentais. O escoamento de um fluido ao longo de corpos sólidos ocorre frequentemente na prática e é responsável por numerosos fenômenos físicos como a força de arrasto. E é por isso que desenvolver uma boa compreensão dos escoamentos externos e da convecção externa forçada é importante nos projetos mecânicos e térmicos de muitos sistemas de engenharia. Um dos fenômenos físicos que ocorre quando existe um escoamento de um fluido ao longo de corpos sólidos é o arrasto, que é a força que o escoamento do fluido exerce sobre um corpo na direção do escoamento. Então, um fluido estacionário só exerce forças normais de pressão na superfície do corpo imerso nele. Já um fluido em movimento exerce forças tangenciais de cisalhamento na superfície, além das forças normais de pressão. Pelo qual, as forças de arrasto é devida aos efeitos combinados das forças de pressão e forças de cisalhamento na parede na direção do escoamento. Os componentes da pressão e das forças de cisalhamento na parede na direção normal do escoamento tendem a mover o corpo nessa direção, e a suma desses vetores é chamada de sustentação. De forma geral, tanto o atrito quanto a pressão contribuem para o arrasto e para a sustentação. Para o caso de uma fina placa plana, considerando, por exemplo, o caso da asa de um avião, alinhada paralelamente à direção do escoamento, a força de arrasto dependem apenas do atrito na parede, independente da pressão. No entanto, quando essa placa plana é colocada na direção normal ao escoamento, a força de arrasto dependem apenas da pressão, sendo independente do atrito na parede. A força de arrasto FD, como aparece nessa equação ali, depende então da densidade do fluido, da velocidade jusante, do tamanho, da forma e da orientação do corpo, entre outros fatores. E as características de arrasto do corpo são representadas pelo coeficiente dimensional de arrasto, CD, como aparece nessa equação ali. Aqui, nessas duas figuras, podemos ver o que falamos agora, né? Que é uma placa plana paralela ao escoamento, a força de arrasto depende somente do atrito da parede. E para uma placa plana normal ao escoamento, essa força de arrasto depende apenas da pressão. Podemos dizer então que o coeficiente de arrasto é essencialmente a função da forma do corpo, mas também ele pode depender do número de Reynolds e da rugosidade superficial. E vamos ver depois, mais para frente, por que esse coeficiente de arrasto também depende do número de Reynolds e da rugosidade da superfície. Mais especificamente, vamos a colocar o exemplo da bolinha de golfe. Lembram quando falamos do porquê a bolinha de golfe tinha esse formato rugoso? Então, quando entremos nessa explicação da formação da camada limite sobre superfícies cilíndricas e esféricas, vamos a ver do que estamos falando aqui, né? A formação da camada limite sobre superfícies planas paralelas ao escoamento difere um pouco
da formação dessa camada limite sobre superfícies cilíndricas e esféricas, né? Então, vamos começar pelo estudo sobre a formação dessa camada limite sobre superfícies planas. E, nestes casos, o arrasto de atrito é o parâmetro que mais influencia sobre o coeficiente de arrasto total, né? Então, se consideramos o escoamento laminar incompressível e em regime estacionário de um fluido com propriedades constantes e viscosidade constante, utilizando o método de solução de equações diferenciais da energia, foram determinadas essas correlações para a transferência de calor por convecção no escoamento externo. A primeira é que a espessura dessa camada limite térmica é igual a 5 vezes a posição em X dividido a raiz de Reynolds nessa ponto X da placa. O que fica claro então que a espessura dessa camada limite térmica aumenta com o aumento de X e diminui com o aumento da velocidade do fluido. Também podemos chegar a calcular o coeficiente de atrito local, né, em um ponto X dessa placa, como 0,664 vezes Reynolds em X elevado a la menos 1/2. E também podemos estimar o valor de Nusselt local como 0,332 Reynolds em X a la 1/2 vezes Prandtl a la 1/3. Essa equação é válida para valores de Prandtl iguais ou superiores a 0,6. Então, resumindo um pouco essa informação, nos diz que na presença de um escoamento laminar incompressível em regime estacionário sobre uma placa plana, podemos determinar a espessura dessa camada limite térmica, podemos determinar o coeficiente de atrito local y podemos también determinar un Nusselt local para valores de Prandtl igual o superiores a 0,6, que los que cumplen ese requisito de Prandtl mayores o igual que 0,6 son gases y agua también. Entonces, cualquier problema que envolva esas condiciones específicas, los cálculos de coeficiente de transferencia de calor por convección podemos determinar a partir de esa equação de Nusselt que vou em função de Reynolds e Prandtl. Para a mesma condição que a anterior, só mudando agora o escoamento turbulento, obtemos também as seguintes correlações empíricas que nos apresentam valores locais de espessura da camada limite térmica, coeficiente de atrito e Nusselt local. Lembrando que para uma placa plana, o Reynolds crítico é de 5 vezes 10 a la quinta. Essas equações aí são válidas para uma faixa de Reynolds entre 5 vezes 10 a la quinta e 10 a la sétima. E a equação de Nusselt pode ser aplicada para valores de Prandtl maiores ou iguais que 0,6. A partir desses resultados locais, são estimados parâmetros médios da camada limite para escoamento laminar e turbulento sobre uma placa plana isotérmica. É dizer, no primeiro caso, o coeficiente de atrito para um escoamento laminar sobre uma placa plana isotérmica, se com Reynolds inferior a 5 vezes 10 a la quinta, pode ser determinado como o 1,33 dividido Reynolds a la 1/2. E para a condição de escoamento turbulento, nessa mesma placa plana isotérmica, o coeficiente de atrito pode ser determinado como 0,074 dividido Reynolds a la 1/5. Então, a primeira equação para determinar o coeficiente de atrito somente é útil quando o fluxo é laminar sobre toda a placa. E a segunda equação é útil só quando o fluxo é turbulento sobre toda a placa. Ou também quando a região de fluxo laminar é muito pequena com relação à região de fluxo turbulento. É dizer, em placas com comprimento muito grande. Da mesma forma, são obtidas equações para Nusselt médio na região laminar e na região turbulenta,
que están representados en esas dos ecuaciones a seguir. Es decir, el Nusselt medio para un escobamiento laminar puede ser determinado como 0,664 veces el Reynolds elevado a 0,5, sí, para el comprimento completo de esa placa, veces el Prand elevado a 1/3. Y para el caso de escobamiento turbulento, un Nusselt puede ser determinado como 0,037 veces el Reynolds para el comprimento completo de esa placa elevado a 0,8 veces Prand elevado a 1/3. Para una faixa de Prand entre 0,6 y 60 y una faixa de Reynolds entre 5 veces 10 a la quinta y 10 a la séptima. Revisando bibliografía podemos encontrar diversas ecuações de Nusselt para as diversas condições do escoamento e da superfície. Outra equação de Nusselt que pode ser utilizada para escoamento turbulento quando temos presença não desprezível de fluxo laminar no começo dessa placa é a que apresenta que o Nusselt é igual a 0,037 vezes Reynolds para o comprimento todo dessa placa elevado a 0,8 menos 871 vezes Prand elevado a 1/3. Para uma faixa de Prand entre 0,6 e 60 e um Reynolds entre 5 vezes 10 a la quinta e 10 a la séptima. Outra equação que podemos obter da bibliografia para metais líquidos nos diz que o Nusselt é igual a 0,565 vezes Reynolds vezes Prand, todo isso elevado a 1/2. E essa equação é válida para a condição de valores de Prand inferiores a 0,05 e valores de Peclet, é decir, maiores ou igual que 100. Né? O Peclet é um número adimensional que é igual a Reynolds vezes Prand. E por último, apresentamos aqui uma correlação que é aplicável a todos os fluidos, incluindo os metais líquidos. Essa equação é proposta por Churchill e Osso em 1973 e pode ser utilizada sempre que o Reynolds vezes Prand seja maior ou igual a 100. É importante também assinalar que essas equações são válidas para quando são consideradas superfícies lisas. Quer dizer que a rugosidade relativa dessa superfície é zero. Mais para frente vamos a analisar o que acontece quando a rugosidade dessa superfície é diferente de zero. Para o caso das equações apresentadas aqui que estimam valores de Nusselt locais, o valor de Nusselt medio pode ser calculado como 2 vezes o valor do Nusselt local. E a temperatura na qual vamos a determinar as propriedades termofísicas do fluido seria a temperatura do filme. Podemos achar também algumas aplicações práticas onde a superfície inicial é não aquecida numa longitude x igual x, como aparece ali na figura, e como consequência, nesses casos, a camada limite de velocidade começa a se desenvolver no início da placa em x igual a 0, mas a camada limite térmica se desenvolve com o início do aquecimento, quer dizer, em x igual a x. Para essa condição, podemos obter equações de Nusselt locais para escoamento laminar e turbulento. É importante mencionar que para determinar os valores locais de Nusselt, tanto para fluxo laminar como fluxo turbulento, deve-se considerar valores de x maior que x, devido a que é nesse momento que começa a camada limite térmica. Então, se observamos bem essas duas equações, vemos que o numerador é o cálculo do Nusselt para uma placa plana aquecida isotermicamente. E o denominador seria um fator de correção desse Nusselt de uma placa plana isotérmica.
Para estes casos existen equações que determinam o coeficiente convectivo médio diretamente em função do coeficiente local. E esse coeficiente convectivo local é determinado em função do Nusselt local apresentado lá em cima. Podemos ver que en ambas as equações, si consideramos que x igual a 0, quiere decir no inicio do aquecimento, o coeficiente convectivo médio vai ser igual a 2 vezes o coeficiente convectivo local. O terceiro caso que vamos estudar é considerar uma placa plana com fluxo térmico uniforme. Quer dizer que a temperatura em X varia, mas o fluxo térmico é constante. Se consideramos o fluxo de calor constante, as taxas de transferência de calor são determinadas como o fluxo de calor vezes a área da superfície. Substituindo esse fluxo de calor na equação do resfriamento de Newton, temos que o fluxo de calor é igual a o coeficiente convectivo vezes a temperatura na superfície menos a temperatura infinita. E dessa forma, podemos determinar a temperatura na superfície em qualquer ponto de comprimento dessa placa. No caso de escoamento laminar, o Nusselt local pode ser determinado como 0,453 vezes Reynolds em X elevado a 0,5 vezes Prandtl elevado a 1/3. E essa equação é válida para valores de Prandtl maiores que 0,6 e Reynolds menores que 5 vezes 10 a la quinta. Para determinar o valor de Nusselt local em escoamento turbulento, utilizamos a equação de 0,0308 Reynolds em X elevado a 0,8 vezes Prandtl elevado a 1/3. Equação válida para Prandtl entre 0,6 e 60 e Reynolds acima do Reynolds crítico e menores ou iguais a 10 a la sétima. Essas correlações nos dão valores que são 36% maiores para o fluxo laminar e somente 4% maiores para o caso de fluxo turbulento. Isso se comparado com o caso de placa plana isotérmica. Então vou colocar nessa aula novamente a metodologia para o cálculo do coeficiente convectivo para relembrar os passos que temos que seguir na hora de o cálculo de problemas de taxas de transferência de calor por convecção. Aí vamos continuar com a resolução de 2 exercícios e seguidamente vou deixar mais 2 propostos para serem resolvidos na próxima aula em conjunto. Também podem ser consultados os problemas do 7.1 ao 7.39 do Incropera no capítulo 7 de escoamento externo. Esses problemas tratam sobre placa plana em escoamento paralelo. O primeiro exercício diz o seguinte: óleo de motor a 60 graus Celsius escoa sobre uma superfície superior de uma placa plana de 5 metros de comprimento, cuja temperatura é de 20 graus Celsius, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Determine a taxa de transferência de calor por unidade de largura da placa. Então, pessoal, para resolver esses tipos de problemas de convecção, sempre vamos utilizar a metodologia proposta no slide anterior, no qual o primeiro passo é o reconhecimento da geometria do escoamento. Nesse caso, trata-se de uma placa plana. O segundo passo é determinar a temperatura de referência para determinar as propriedades do fluido. Nesse caso, essa temperatura de referência vai ser a temperatura do filme. Portanto, vamos a proceder a determinar essa temperatura e o cálculo das propriedades. Então, como conhecemos a temperatura da superfície, que é de 20 graus Celsius, e a temperatura da corrente livre de infinito, que é de 60 graus Celsius, calculamos a temperatura do filme, que seria a média entre essas duas temperaturas, dando um valor de 40 graus Celsius. Com esse valor de temperatura do filme, vamos na tabela A5
do Encropera, onde estão presentes as propriedades termofísicas de fluidos saturados e podemos encontrar o óleo do motor. Essa tabela nos permite determinar algumas das propriedades termofísicas de diferentes fluidos em função da temperatura em Kelvin, né? Então, como temos a temperatura em graus Celsius, vamos a sumar 273 e vamos a ter a temperatura em Kelvin, que dá aproximadamente 313 Kelvin. A partir desse valor, entramos na tabela, vamos ver que temos valores de 310 Kelvin e 320. Então, temos que fazer uma interpolação para determinar essas propriedades. A primeira propriedade que vamos calcular é a viscosidade cinemática, que é útil para o cálculo de Reynolds. Vamos calcular também a condutividade térmica desse óleo, que precisamos na hora do cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção, e o Prandtl, que precisamos para o cálculo de Nusselt. Podemos também calcular o valor da densidade e da viscosidade dinâmica em função de qual equação de Reynolds vamos a utilizar. Eu optei por utilizar a equação do Reynolds, que está relacionada com a viscosidade cinemática. Mas também é possível utilizar a outra equação que está relacionada com a viscosidade dinâmica e com a densidade do fluido. Da equação do resfriamento de Newton para uma placa com largura unitária, temos que a taxa de transferência de calor por unidade de largura dessa placa seria igual ao coeficiente de transferência de calor por convecção médio vezes o comprimento dessa placa vezes a variação de temperatura T infinito menos temperatura da superfície. Então, continuando com a metodologia que foi proposta, o terceiro passo era para a determinação do Reynolds. Então, vamos utilizar a equação do Reynolds, que seria igual à velocidade da corrente livre vezes o comprimento dessa placa dividido a viscosidade cinemática. Substituímos e achamos o valor do Reynolds de 4,6024 vezes 10 a quarta. E esse valor é comparado com o Reynolds crítico de 5 vezes 10 a quinta, né? Portanto, esse tipo de escoamento é laminar. Uma vez calculado o Reynolds e observado que o escoamento é do tipo laminar, procedemos ao seguinte passo, que é decidir se o coeficiente convectivo que devemos determinar é o coeficiente médio ou local. Como o exercício está pedindo para determinar a taxa de transferência de calor a través da superfície para esse comprimento de 5 metros, pois então o coeficiente que devemos determinar para esse caso é o coeficiente médio. Portanto, considerando escoamento paralelo sobre uma placa plana com regime de escoamento laminar e devemos determinar o coeficiente médio na superfície, então achamos a correlação empírica apropriada para esse caso. Essa correlação empírica é apresentada aqui, onde o Nusselt médio é igual a 0,664 vezes Reynolds elevado a 1 meio vezes Prandtl elevado a 1 terço, para valores de Prandtl superiores a 0,6, o que satisfaz a condição para o óleo do motor, né, que possui um valor de Prandtl de 2.962. Então, substituindo esses valores, obtemos o valor de Nusselt médio de 1.913. E aí procedemos a determinar o valor de o coeficiente convectivo médio, que relaciona Nusselt médio vezes a condutividade térmica do fluido dividido o comprimento dessa placa. E nos dá um valor de 55,25 watts sobre metro quadrado grau Celsius. E assim cumprimos com o passo 5 e último de nossa metodologia, que é a seleção da correlação apropriada, a correlação do Nusselt, e o cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, como o exercício pedia para determinar a taxa de resfriamento necessária por unidade de largura da placa, só substituir na lei de resfriamento de Newton e obtemos um valor de 11.050 watts por metro de largura.
O segundo exercício que temos para hoje fala o seguinte: a seção de produção de uma fábrica de plástico coloca uma folha contínua de plástico de 1,2 metros de largura e 0,1 centímetro de espessura a uma velocidade de 9 metros por minuto. A temperatura da folha de plástico é 95 graus Celsius quando exposta ao ar circundante. E a seção de 0,6 metros de comprimento da folha de plástico é submetida ao fluxo de ar a 25 graus Celsius e velocidade de 3 metros por segundo em ambos os lados ao longo de suas superfícies normais à direção do movimento da folha. O item A pede para determinar a taxa de transferência de calor da folha de plástico para o ar por convecção forçada e radiante. E o item B pede para determinar a temperatura da folha de plástico no final da seção de resfriamento e considere a densidade, o calor específico e a emissividade da folha de plástico, como aparece aí, né? A densidade da folha de plástico é 1.200 kg metro cúbico. O CP é igual a 1,7 kJ sobre kg grau Celsius e a emissividade dessa folha de 0,9. Vamos proceder então com a resolução desse problema, que no item A pede para determinar a taxa de transferência de calor da folha de plástico para o ar por convecção e radiação. E para isso vamos a seguir a metodologia proposta. Com respeito à geometria desse problema, podemos dizer que é um escoamento paralelo sobre uma placa plana. Portanto, a temperatura de referência apropriada para determinar as propriedades é a temperatura do filme. Conhecemos a temperatura da superfície e a temperatura infinita, portanto, podemos achar a temperatura do filme e dar um valor de 60 graus Celsius. Com esse valor de 60 graus Celsius, entramos na tabela A4 do INCROPERA e determinamos a viscosidade cinemática, a condutividade térmica e o PRAM para o ar. Seguindo com a metodologia, determinamos o Reynolds, que seria nosso passo 3, como a velocidade da corrente livre de 3 metros por segundo, vezes a largura dessa placa, que é de 1,2 metros, dividido a viscosidade cinemática que acabamos de achar na tabela. E isso nos dá um valor de Reynolds de 1,899 vezes 10 a la quinta, que nos indica uma presença de escoamento laminar sobre a folha de plástico. Como o problema está pedindo para determinar a taxa de transferência de calor em toda a superfície, então fica claro que temos que determinar o coeficiente médio de transferência de calor por convecção. E o passo 5 é selecionar a correlação apropriada, como é escoamento paralelo sobre uma placa plana e o nosso valor de Reynolds corresponde com um escoamento laminar. Selecionamos essa equação de Nusselt ali, que nos diz que o Nusselt meio é igual a 0,664 vezes Reynolds elevado a 1 meio vezes Prandtl elevado a 1 terço. E substituindo os valores, chegamos a um valor de Nusselt meio de 259,3. Isolando o coeficiente convectivo médio e substituindo os valores, achamos um valor de 6,07 watts metro quadrado grau Celsius. Como o problema fala que essa taxa de resfriamento da folha de plástico para o ar é por convecção forçada e radiação, então temos que determinar a parcela de ambos os mecanismos de transferência de calor para a determinação da taxa de transferência de calor total. Então, primeiramente, vamos a determinar a área dessa superfície da folha de plástico. Como o problema nos diz que essa folha de plástico é submetida a um fluxo de ar por ambos os lados, então essa área da superfície vamos a multiplicar ela por 2, que significa os dois lados dessa folha.
Sustituindo os valores, chegamos a uma área de superfície de 1,44 metros quadrados. Então, substituímos os valores na lei de resfriamento de Newton e chegamos a uma taxa de transferência de calor por convecção de 612 watts. Para o caso de taxas de transferência de calor por radiação, utilizamos a equação de Stefan-Boltzmann para a radiação, que nos diz que a taxa de transferência de calor por radiação é igual a emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a área da superfície vezes a temperatura de superfície elevado à quarta menos a temperatura infinito elevado à quarta. Substituindo os valores, chegamos a uma taxa de transferência de calor por radiação de 768 watts. O item B desse problema proposto pede para determinar a temperatura da folha de plástico no final da sessão de resfriamento. Quer dizer, se no início essa folha está a 95 graus Celsius, a superfície, quando ela dá uma volta completa, qual seria a temperatura dessa folha? Sobre essas condições de escoamento paralelo de ar a 25 graus Celsius e 3 metros por segundo. Então, para determinar a temperatura dessa folha no final do resfriamento, convenientemente vamos utilizar que a taxa de transferência de calor é igual a vazão máxima vezes o Cp vezes ΔT. Então, dessa equação, não conhecemos a vazão máxima da folha de plástico. Então, podemos determinar ela utilizando a lei de conservação da massa, onde a vazão máxima seria igual a ρVA, né? Sendo a densidade 1.200 kg por metro cúbico. A velocidade dessa folha é dada também, que é 9 metros por minuto, e a área, que seria de 1,2 metros vezes a espessura dessa folha de plástico, que é de 0,1 centímetro. Substituindo, calculamos o valor da vazão máxima, que é de 0,216 kg por segundo. Então, como essa placa está se resfriando, a temperatura que devemos calcular é a temperatura menor. Portanto, vamos a isolar a T1, que seria igual a T2 menos a taxa de transferência de calor dividido vazão máxima vezes o Cp. E substituindo os valores, chegamos a uma temperatura no final da folha de plástico de 91,2 graus Celsius. Com a resolução desse último exercício, estamos finalizando a aula de hoje. Como comentei durante a aula, vou deixar mais 2 exercícios para serem resolvidos em conjunto na próxima aula. Espero que estejam acompanhando todo o conteúdo ofertado e qualquer dúvida podem se comunicar por meio de e-mail. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau.